Amém. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Pode se assentar. Que alegria estar com vocês nessa grande festa. Confesso a vocês que eu já fui ministrado aqui. Que bênção, que alegria poder realmente fazer parte, dessa história, ver vocês crescendo, ver vocês se desenvolvendo como igreja e, acima de tudo, ver as maravilhas que Deus está fazendo neste lugar. Quem concorda? Aleluias! Eu costumo dizer que tudo isso ainda é só o começo. É só o começo de muitas bênçãos que virão em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem também tive o privilégio de poder trazer uma palavra ao coração de vocês. E hoje também na mesma linha daquilo que nós começamos ontem, mas eu acredito que tem alguns tesouros tão preciosos, que Deus quer liberar sobre nós como igreja nesses dias. Então peço que você esteja sensível ao que Deus quer falar ao teu coração. Fique sensível à ministração do Espírito Santo nessa noite. Amém? Fiquei muito feliz também com a oportunidade que o Senhor me deu de mergulhar nessa palavra e também de extrair esses tesouros para vocês. Amém? Eu acredito que chegou um tempo de uma edificação, da igreja. E já se fosse para colocar um tema nessa palavra, eu colocaria reabibliamento. Você pode falar comigo? Fala assim, reabibliamento. É um avivamento na palavra, amém, queridos? Quem está disposto a viver esse reabibliamento? Então pega na mão dessa pessoa cheirosa que está do seu lado, fala para ela assim, olha, se prepare para um grande reabibliamento em nome de Jesus. Amém, queridos? Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Me acompanham hoje, outros 2 líderes. Ontem eu estava com meus 3 presbíteros e hoje eu estou com 2 missionários abençoados da nossa igreja lá de Cianorte, o Chico e o Paulo. Eles acabaram de voltar do Rio Grande do Sul, estavam lá em missões, quando aconteceu aquela situação, nós já preparamos eles, enviamos eles, voltaram incendiados, com tudo aquilo que eles viram, que ouviram, que eles viveram ali. E agora vindo para cá, eles estavam já compartilhando comigo mais algumas coisas, porque foram tantas coisas, Chico, que vocês viveram lá. E realmente eu entendo que Deus permitiu algumas situações para que a igreja do Brasil pudesse estar orando, clamando a Deus por um grande avivamento no Rio Grande do Sul. E eu creio que muitos missionários também sairão de todas as partes do Brasil para ir, para o Rio Grande do Sul, porque vai haver um avivamento poderoso naquele lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos orando e está fazendo ali naquele lugar, e tudo isso ainda é só o começo. Amém? Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, quero que você acompanhe comigo. Então, falar de reabibliamento é falar daquilo que o Senhor quer que nós resgatemos. Eu estou preparando uma série de mensagens, lá para Cianorte, que daqui mais ou menos 2, 3 domingos eu vou começar essa série de mensagens, falando de valores que foram perdidos dentro de casa, a dracma, o filho pródigo, também a ovelha perdida, e vou finalizar aquela série de mensagens falando, sobre o profeta que chega no rei Ezequias, falando, arrume a sua casa. Então, assim, falar de reabibliamento basicamente é mergulhar para dentro da nossa essência. Essa igreja tem uma essência de ser ortodoxa na palavra. Essa igreja ela tem um zelo muito lindo pela palavra. Fiquei até muito feliz com a coreografia que as meninas fizeram, levantando a palavra, a Bíblia, dizendo, olha, nós zelamos pela palavra de Deus. Porque quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade em nossa vida, o que vai nos manter de pé é a palavra de Deus. Então, estar zeloso por essa palavra, estar atentos pela palavra de Deus, é garantir que você vai estar de pé e você vai enfrentar, qualquer oposição, qualquer situação que você tiver que enfrentar. Amém? Glória a Deus. Peço que você acompanhe comigo, Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1, quem encontrou diz amém? Já que nós vamos falar desse reabibliamento, se coloque de pé, vamos fazer essa leitura em pé.
se você puder, e que você, ao ler comigo esse texto, que você permita o Espírito Santo já ir ministrando no teu coração. E assim está escrito: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 10. Então lhe disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Diga assim comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Feche os teus olhos e não tua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que a tua alegria é a nossa força. Nós nos apresentamos, ó Pai, assim como aquele povo, diante do portão das águas, diante de Esdras, Senhor, diante da tua palavra, assim como aquele povo se colocou em pé, nós também, ó Pai, nesta noite, nos colocamos em pé, ó Pai, Senhor Deus, dizendo: nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos receber a tua palavra, nós queremos internalizar a tua palavra, nós queremos mergulhar. Hoje é dia de festa, hoje é um dia de reabibliamento, hoje é um dia que o Senhor fez, para que possamos celebrar, ó Pai, os teus feitos, a tua grandeza, Senhor Deus, esses 13 anos, ó Pai, na qual nós tivemos o privilégio de ver essa grande obra nascendo, germinando, crescendo, e agora frutificando poderosamente. Espírito Santo de Deus, vem tocando em cada um aqui, ó Pai, nessa noite, aqueles que entraram, ó Pai, porventura, entristecidos, chateados com alguma situação, aqueles que entraram aqui, ó Pai, com dores na cabeça, na coluna, nas pernas, no braço, agora Espírito Santo de Deus, vem ministrando a cura. Nós liberamos essa palavra de cura, Pai, a tua palavra cura, Senhor, em nome de Jesus, vem tocando, vem, Senhor Deus, dando um toque de milagre, vem operando prodígios, sinais e maravilhas em nosso meio. Nós queremos, Senhor Deus, ver, ó Pai, a tua glória sendo manifesta em nosso meio. Abençoe a tua igreja, renova as forças dos teus filhos, capacite cada um de nós, ó Pai, e que possamos exaltar e glorificar o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode se assentar.
Glória a Deus. Neemias, um grande restaurador. Neemias, um homem que era o copeiro do rei, enviado para restaurar os muros de Jerusalém. Interessante que muitas das vezes nós precisamos ser norteado por Deus para restaurar áreas da nossa vida, defesas em nossa vida, restaurar aquilo que estava destruído. E tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê, tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. E é interessante olhar para a história de Neemias e ver o quanto Deus o conduziu passo após passo, desde a saída do exílio, até a chegada em Jerusalém, até o início, daquele mapeamento, onde ele foi observar tudo que estava destruído, depois até enfrentar os seus oponentes, seus inimigos, que diziam que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, mas depois ele, juntamente com um povo que entendeu o processo da restauração, se levantou, se colocou para fazer uma grande obra, e eles não podia parar essa obra, e terminou em tempo recorde a construção, ou melhor, a reconstrução daqueles muros. E conforme cada passo desse processo, Deus guiando Neemias, chega um momento que o povo pede para trazer a palavra. Eu fico imaginando que muitas das vezes nós nos esquecemos de alguns processos que nós já passamos. Se você está aqui nessa igreja, eu tenho certeza que se você já está aqui já há um bom tempo, ou desde o começo nessa igreja, você já deve ter tido áreas da tua vida que foram restauradas, sim ou não? Quem teve áreas da vida restauradas? Deixa eu ver, só levanta a mão. Você pode dar um glória a Deus por essa área da tua vida que foi restaurada? Amém? E é interessante que ter áreas da nossa vida restaurada, isso é um privilégio, isso é muito bom. Esse é o papel da igreja, de poder ser restaurada, mas também instrumento de restauração na vida das pessoas que estão à nossa volta. Neemias, quando chega agora no capítulo 8, ele começa a relatar o que precisava ser feito ainda. Então as muralhas já estavam sendo levantadas, já estavam fortalecidas, mas chega nesse ponto, e eu quero que você acompanhe comigo, porque eu vou versículo a versículo mergulhar com vocês nessas palavras. E eu quero extrair aqui alguns princípios para a nossa vida, para o nosso crescimento, para que possamos também colocar em prática os princípios inculcados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cura, de capa a capa, sim ou não? É cura. Então tudo que nela está escrito é para o nosso proveito, para a nossa exortação, correção, mas também para a nossa instrução, para a nossa orientação nessa terra. Aqui no versículo 1, nós vamos encontrar Neemias relatando que quando chega o 7º mês, os filhos de Israel já estavam, todo mundo já estabelecidos, cada um morando nas suas casas, nas suas devidas cidades. Mas chega um ponto que o povo se reúne e pede para ele: olha, traga a palavra, traga o livro da lei. E o texto diz assim: e todo o povo se reuniu como um só homem na praça da cidade, diante da porta das águas. Para quem estava aqui ontem, vai lembrar que nós falamos sobre esse fluir das águas, nós falamos sobre esse mergulhar nas águas. E agora em Jerusalém, que naquela época tinham 12 portas, e uma delas era a porta das águas, que também foi restaurada lá no capítulo 3, depois você lê na tua casa. E chega agora no capítulo 8, o povo se reúne na praça diante dessa porta. Por que exatamente diante da porta das águas? Porque quando a Bíblia, ela simboliza a água, ela está falando tanto da água da palavra, quanto do fluir, do estabelecer do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aqui na leitura inicial, o pastor, ele citou João capítulo 7, versículo 37, e também o versículo 38, quando Jesus fala assim: olha, todo aquele que tem sede, venha e beba. Aí no versículo 38 ele diz o seguinte, ele fala assim: olha, todo aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ei,
É interessante esse apontamento do próprio Jesus dizendo sobre esse rio de águas vivas, que vai jorrar a partir de nós. Mas, poxa, começa em nós? Não, começa na palavra. E aquele que é cheio da palavra de Deus, ele não vai conseguir ficar calado, ele não vai conseguir ficar aprisionado, ele não vai ter a palavra somente para ele. É esse rio de águas vivas que nós citamos ontem, e hoje eu quero te impulsionar, eu quero apontar esse destino para o seu coração. Se você é uma pessoa cheia da palavra de Deus, do teu interior tem que fluir essas águas. As pessoas têm que beber desta água que está jorrando da tua vida. Jesus, ele faz esse apontamento, que o cristão, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele está mergulhado na palavra, ele está se aprofundando no seu relacionamento com Deus, ele vai fluir, ele vai permitir outras pessoas beberem desta água, porque tudo aquilo que Deus está te dando não pode parar em você. Todo sonho, todo projeto, toda palavra, toda revelação que Deus está te entregando, não pode parar em você. Você é um canal de Deus, para transbordar isso para outras pessoas. Então eles chegam, o povo de Israel, chega agora no portão das águas, e eles pedem para Esdras, o escriba, aquele que tinha o livro da lei, eles pedem para que trouxesse o livro. Ei, ontem nós falamos que chega um ponto que o próprio Deus, assim como ele convidou o profeta Ezequiel, que o próprio Deus convida cada um de nós para entrarmos nesse rio. Mas agora nesse ponto não é um convite para entrar no rio, porque nós já estamos dentro do rio de Deus, amém? Agora o convite é para que você permita o rio fluir a partir de você. Eles estão tão cheios, eles estão tão desejosos da palavra, que eles chamam, por favor, tragam o livro da lei, nós queremos ouvir, nós queremos meditar, tem alguma coisa que a gente precisa fazer, e somente a palavra vai estabelecer isso em nós. É a palavra que estabelece cada um de nós a ficarmos de pé no dia da adversidade. Há um tempo atrás, eu creio que até eu já contei aqui, mas vale a pena ressaltar por esse momento. Eu lembro que quando eu estava na missão, no norte do país, na divisa com o Peru, eu lembro que um dia eu estava saindo de casa, de moto, e eu fui assaltado. E naquele assalto levaram a moto e eu voltei para casa a pé, feliz porque estava vivo. E quando eu cheguei diante do espelho, lavei o rosto para entender, para cair a ficha, sabe? O que aconteceu? E quando eu estava diante do espelho, eu lembro que eu tive uma experiência onde o que me manteve de pé foi a palavra de Deus. Naquele momento eu estava olhando para o espelho, tentando entender o que tinha acontecido. Começou a vir atrás de mim como se fosse um vulto, e eu olhando no espelho eu estava conseguindo visualizar isso. E um vulto, e de baixo para cima, as minhas pernas começaram a tremer, e um medo começou a assolar o meu coração. Mas um medo, um pavor, um espírito de morte, algo tão depressivo me jogando para baixo. E aquilo foi subindo, e quando eu estava olhando para o espelho, eu fui vendo aquilo tomar conta de mim. E a única coisa que me veio à mente é: eu preciso citar a palavra, eu preciso falar a palavra, eu preciso falar em voz alta, e como se aquilo fosse blindar, como se aquilo fosse uma arma que eu precisava usar naquele momento. Todo o meu corpo ficou paralisado, e de repente eu comecei a dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu comecei a dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Aí eu comecei a dizer para mim mesmo: eu sou forte e corajoso, eu não vou temer. E conforme eu fui declarando aquelas palavras, eu fui declarando com autoridade, aquele mesmo vulto que estava subindo, ele agora começa a descer e sai. E ele sumiu, somente citando a palavra. E quando eu saí daquele ambiente, sentei no sofá, e aí o Espírito Santo foi ministrar no meu coração: por causa da palavra que está em você, você conseguiu combater um espírito de medo. Uau! E aí eu entendi que muitas das nossas guerras, nós vamos guerrear
com a munição, com o treinamento da palavra que já está em nós. Por isso que faz valer que um cristão, que Deus está nos chamando para nos colocar de pé diante da porta das águas. Porta das águas é o lugar onde nós falamos: Senhor, eu quero estar nesse lugar onde a tua palavra jorra, onde a tua palavra me alimenta, onde a tua palavra mata a minha sede, onde a tua palavra vai me sustentar de pé. Senhor, eu quero estar diante do portão das águas, nesse lugar onde a tua palavra vai me dar poder e autoridade. Quem quer estar diante do portão das águas? Uau! Agora, existem alguns pré-requisitos para estar nesse portão. Primeiro pré-requisito, se você estiver anotando, é que, olha aqui que diz o versículo 1: e todo o povo se reuniu como um só homem. Um só homem. Aqui eu já aprendo que a palavra da verdade, ela traz unidade. Hoje nós temos um grupo de pessoas que se diz cristãos, e elas falam assim: olha, eu sou cristão, mas eu não preciso da igreja. Eu sou cristão, mas eu não preciso congregar. Eu sou cristão, mas não preciso da igreja, tenho raiva da igreja. Que é um grupo que se denomina os desigrejados. Escute, se você é cheio da palavra, essa palavra que está em você vai te levar a uma unidade. Não tem como ser cristão, não tem como praticar e exercer o reino de Deus se não for através da unidade. Jesus, quando ele envia os discípulos de 2 em 2, ele fala assim: olha, vão de 2 em 2, de casa em casa, e aí vocês vão pregar o evangelho, vocês vão expulsar os demônios, e vocês vão dizer a todos: é chegado o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus chega? Quando a unidade é estabelecida. O reino de Deus chega através da unidade da igreja. João capítulo 17, você vai perceber o tempo todo Jesus orando pelos discípulos e por nós. E na oração que Jesus está fazendo por nós, Ele está dizendo que o mundo lá fora iria conhecer a igreja pela unidade. E aqui diante do portão das águas, a Bíblia diz que o povo se reuniu como se fosse um só homem. Era só um desejo, era só uma vontade. A única coisa que eles queriam era ouvir a palavra. Eles não estavam ali reunidos para ver um show, eles não estavam ali reunidos para ver homens, eles não estavam ali reunidos para ver se ia ter algo legal. Não, eles estavam ali reunidos porque eles queriam mais da palavra de Deus. Eu acredito que se você veio aqui nessa noite é porque você quer mais da palavra de Deus. Você quer mais dessa água que está jorrando da palavra de Deus. E eles se reuniram como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram que o escriba, Esdras, trouxesse o livro da lei. Uau! Eles estão dizendo: nós queremos sair do raso. Quem estava aqui ontem? Deixa eu ver. Você que estava aqui ontem já mergulhou em águas mais profundas, sim ou não? Ei, quem se coloca diante do portão das águas, não se contenta com o raso, não se contenta com leitinho, com mingau, não, quer algo mais sólido, quer algo mais estruturado, quer algo mais profundo. Quem se colocou diante do portão das águas, quer mergulhar nas profundezas do amor de Deus, quer mais de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Fazer uma declaração pública de amor a Deus, dizendo: Senhor, eu quero mergulhar nesse portão das águas, eu quero estar posicionado diante desse portão das águas, eu quero viver esse lugar, eu quero sair da superficialidade, eu quero restaurar o meu relacionamento profundo com o Senhor, eu quero restaurar o portão das águas. Lá no capítulo 3, no versículo 26 em diante, você vai perceber Neemias falando que um grupo de pessoas restauraram o portão das águas. Existem áreas da nossa vida que precisa ser restaurada, mas cada porta dessa em Jerusalém fala de uma área a ser restaurada. Mas restaurar o portão das águas significa: eu quero restaurar na minha vida o meu relacionamento diário com a palavra de Deus. Deus, quando vai chamar Josué, no capítulo 1,
A partir do verso 7 você vai encontrar Deus falando: olha, Josué, seja forte e corajoso para meditar nesta palavra de dia e de noite. Talvez Josué falando: Senhor, me dá uma estratégia para conquistar Jericó, me dá uma estratégia para vencer meus inimigos. E Deus está falando assim: eu vou te dar uma estratégia. A estratégia é: medite nesta palavra de dia e de noite, faça conforme tudo quanto nela está escrito, para que você prospere o teu caminho. Meditar na palavra de Deus é restaurar o portão das águas, é restaurar esse relacionamento. A palavra se fala assim: então a partir de hoje eu estou contigo, nós vamos ler junto essa palavra, nós vamos meditar nessa palavra, nós vamos mergulhar nessa palavra. Pastor, e se ele não gostar de ler a palavra? Então a partir de hoje você vai influenciar ele a ler essa palavra. No versículo 2, olha aqui que Neemias escreve. Ele fala assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Em outros relatos, nós vamos encontrar geralmente os homens ouvindo a palavra. Nós vamos encontrar os pais sendo ensinados na palavra para que eles possam orientar os filhos. Em outros relatos bíblicos nós vamos ver geralmente os homens sendo instruídos na palavra. Mas quando há um reabibliamento, quando o povo de Deus se coloca diante do portão das águas, não tem distinção, é homens, mulheres e todos aqueles capazes de ouvir a palavra de Deus. Aqui no versículo 2 ele diz que o povo composto por homens e mulheres, e aqueles que eram capazes, penso eu, que desde as crianças que eram capazes de ouvir, de entender o que estava sendo dito, estava lá de pé, desde o amanhecer até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Pelo que nós vimos aqui com as crianças, nós percebemos que essa igreja ensina a palavra para as crianças, ensina as crianças a orarem. Porque muitas vezes, em algum lugar a gente já ouviu assim: tira as crianças do culto para elas não atrapalhar o culto. As crianças precisam ouvir a palavra, elas precisam ser ensinadas na palavra. Pastor, então eu vou levar meu filho no culto no domingo para ele aprender a palavra. Não, mas ele não aprende a palavra aqui vai ser reforçado aquilo que você tem ensinado durante a semana na tua casa. As crianças precisam compreender. Se ela já tem capacidade de ler e escrever, ela tem capacidade de ler a Bíblia, de escrever sobre ela, de ouvir sobre ela, de ser ensinada sobre a palavra. Todos aqueles que eram capazes. Por isso que eu encontro Jesus falando nas cartas às igrejas em Apocalipse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Porque nem todo aquele que tem orelha está escutando, mas quem tem ouvidos, essa expressão ouvidos está falando de uma escuta ativa. Você vem aqui para uma reunião dessa num domingo, mas tem muitas pessoas que vêm só de corpo presente, porque a mentalidade, os pensamentos estão lá no problema da segunda-feira, a cabeça está lá naquele problema que deixou em casa. Escute, esteja por completo diante da palavra. Esteja com os ouvidos atentos à palavra. Permita essa palavra entrar no teu coração e começar a fazer um borbulhar. Quem estava aqui ontem vai lembrar disso. Permita essa palavra borbulhar no teu coração, a tal ponto de você não conseguir ficar calado, a tal ponto de você falar igual o Jeremias. Jeremias, um dia prenderam ele no cárcere e ele disse: não vou mais pregar, não vou mais falar nada, eu vou ficar quieto, a partir de hoje eu vou ficar quieto. E ele ficou quietinho lá, aprisionado. De repente o Espírito Santo de Deus vem sobre o coração dele e começa a queimar o coração dele, e ele escreve: o Espírito veio sobre mim e eu não me contive, não tem como me calar diante de toda a palavra que está borbulhando dentro de mim. Eu quero declarar que vai ser assim dentro da tua vida a partir de hoje, na segunda-feira, na terça, na quarta, na tua empresa, na faculdade, na escola, na tua família, onde você estiver, a palavra de Deus, ela vai borbulhar dentro de você. Você não vai conseguir se conter, você vai falar, você vai ministrar, porque muitas pessoas irão beber desta água, desse rio de águas vivas que estão jorrando do teu coração, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Então ouça com atenção,
Deus está chamando a igreja, não só para receber esse rio, mas para transbordar desse rio. Deus está chamando a igreja para abrir a boca e deixar o Espírito Santo fluir através da tua vida. Chegou um tempo, não dá mais para ficar calado. Não é tempo de timidez, não é tempo de medrosos, é tempo de um povo ousado, é tempo de um povo apaixonado pela palavra. Uau. Versículo 3: e Esdras leu o livro em voz alta. Que coisa linda. Eu fico imaginando a cena. Esdras num púlpito de madeira, improvisado, num lugar alto, e todo o povo em pé, ouvindo a palavra. Às vezes nós vemos para um culto como esse, cadeiras confortáveis, um ambiente maravilhoso, aí chega 2 horas, 3 horas de culto, a gente está ali, ai meu Deus do céu, que hora que isso vai acabar? Aquele povo estava em pé. Por quê? Porque o que estava sendo ministrado não era coisas de homens, era a palavra de Deus. Reverência pela palavra. Reverência. Eu já vi pessoas dizendo assim: poxa, aquele pastor lá, ele é ignorante. Na hora da palavra ele chamou a atenção do irmão que levantou e foi para o banheiro, do irmão que levantou e foi atender um celular. Ei, a questão não é o que ele foi fazer, a questão era o que estava sendo ministrado. Se é a palavra de Deus, não é espetáculos humanos, é a palavra de Deus. A forma como você reverencia a palavra, que respeita a palavra, é a forma como você vai nortear a tua semana, é a forma como você vai se comportar diante dos homens. É nesse momento da palavra ouvida, internalizada, restaurando áreas da tua vida, é nesse momento que esse rio está fluindo, que vai determinar como vai ser a tua semana. E ele leu em voz alta, ele proclamou esta palavra. Alguns aqui conhecem os pregadores do telhado. Ei, eu acredito que está chegando o tempo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, pessoas sobre o telhado, não só esperando os botes vir para resgatar, mas pregando a palavra, ouvindo a palavra, porque poderia ser a última chance, poderia ser a última oportunidade. É chegado um tempo dos pregadores do telhado proclamar a palavra em voz alta. Qual é o recurso que você tem à mão? Você tem um WhatsApp, um Instagram, um Facebook? Pregue a palavra. Você tem um grupo, uma sala de aula, você tem a gerência de um departamento na empresa? Pregue a palavra. Você tem um grupo de amigos que toda semana você se assenta com eles? Pregue a palavra. Ele leu em voz alta a palavra, e todos ali de pé. Versículo 3: diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Aqui eu aprendo algo fantástico. Se você está anotando, anote isso. Quando se trata da palavra, ela precisa ser os primeiros raios do sol que vão iluminar o nosso dia. E ele leu a palavra até o meio-dia. Ei, a palavra de Deus tem que ser a luz mais forte da tua vida, tem que ser a luz mais brilhante da tua vida, tem que ser os princípios que vão nortear as tuas decisões, desde o amanhecer, até o meio-dia. Quando você levanta, qual é o horário do seu dia que você vai lembrar da palavra de Deus? Quando é que a palavra de Deus entra no teu dia? A palavra de Deus entra no meu dia lá para umas 6 horas da tarde, amém. Entra lá para meia-noite, amém. Entra lá para umas 4 horas da tarde, amém. Mas chega um ponto onde não só a palavra de Deus entra no teu dia, é você que entra na palavra e não sai mais de lá. É você que entra nessa palavra aí, já não é mais ela que vai tocar em algumas áreas da tua vida, é você que mergulha nela, entregando todas as áreas da tua vida para a palavra. Permitir que todas as suas palavras, suas decisões, seus comportamentos sejam norteados por uma palavra. Os meninos sabem que lá em Cianorte, a gente não deixa ninguém viajar se não tiver uma palavra.
Pastor, eu vou viajar. Opa, vamos orar e buscar uma palavra para essa viagem? Não, pastor, mas eu vou só ali com a minha família. Eu falei, sim, mas vai debaixo de uma palavra. Caminhar debaixo de uma palavra é protetivo. Caminhar debaixo de uma palavra é assertivo. Ei, as decisões que você está prestes a tomar, você tem uma palavra para tomar essa decisão? Você tem uma orientação de Deus para tomar essa decisão que você vai tomar segunda-feira? Você tem uma palavra? Ah, pastor, eu não tenho uma palavra. Então espere. Busque uma palavra. Busque uma orientação nos princípios de Deus. E aí sim, se você tem uma palavra, tome a sua decisão. Tem uma palavra, saia debaixo de bênção. Tem uma palavra, viaje com a família debaixo de bênção. Eu liberei uma palavra para o Chico, antes de ir para o Rio Grande do Sul. Falei, Chico, você vai ouvir a voz de Deus de forma audível. Não se assuste, Deus vai te usar lá para falar palavras para pessoas que você nem imagina. Deus vai te dar palavra de conhecimento. E ele estava me relatando que aconteceu tudo isso porque ele viajou debaixo de uma palavra. E a palavra foi Isaías capítulo 61, né? Debaixo de uma palavra. Caminhar debaixo de uma palavra é protetivo. Agora, viver na palavra é abençoador. É abençoador. E eles leram aquele livro do amanhecer até o meio-dia na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos. Todo o povo tinha os ouvidos atentos. É aqui que eu aperto um pouco mais esse parafuso. É onde nós vamos rosquear um pouco mais e internalizar um pouco mais essa palavra. Pastor, o que é ter ouvidos atentos? Não é você apenas entender o que está sendo dito na sua linguagem, mas é você permitir que aquilo que está sendo dito transforme a tua realidade. É você permitir que aquilo que está sendo dito transforme a tua vida. Eu lembro dos meus primeiros discipulados. Eu era da renovação carismática, então eu já andava, né, com a Bíblia, eu já tinha o costume. Mas eu lembro no dia que meu discipulador, ele falou assim, hoje eu vou te ensinar a palavra. E aqui dentro de mim eu falei assim, eu já sei tudo. Não tem muita coisa para aprender. E aí ele começou em Gênesis, tão simples. E ele começou a falar da criação. E eu não queria falar para ele, porque senão eu ia ficar envergonhado. Mas dentro de mim eu falei assim, eu acho que eu estou passando mal. Eu acho que eu preciso ir no banheiro. Mas não era, porque não era no intestino, era algo aqui dentro, espiritualmente mexendo com a minha estrutura. E aí passou um tempo e vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, até que um dia eu falei para ele assim, ei, eu preciso te falar uma coisa. Toda vez que você está ministrando a palavra, é diferente de tudo que eu já ouvi. E quando essa palavra, ela entra em mim, ela mexe aqui dentro. Aí ele falou assim, sim, ela vai mexer com o seu entendimento, seu conhecimento. Eu falei, não, está mexendo aqui dentro. Eu estou sentindo tudo embrulhar, parece que vem um tremor para lá de dentro, o que é isso? Aí ele sorriu e falou assim, isso é sinal que a palavra não está mexendo somente com o teu conhecimento. A palavra está gerando algo dentro de você. Aí eu falei para ele, então me fala o que ela está gerando, eu quero saber. Aí ele falou sim, aí ele me levou para o texto de João capítulo 7. Versículo 38, sabe o que está gerando? É os rios que estão se mexendo, estão se movendo dentro de você. Vai chegar o momento que nada vai conseguir represar esse rio. Vai explodir, vai gerar na vida de outras pessoas esse mesmo entendimento. Eu entendi que se você não deixar a palavra mexer com a tua estrutura, alguma coisa vai ser perdida. Deixa a palavra de Deus mexer com a tua estrutura. Coloca a mão no teu ventre assim, ó. Fala para Deus, Senhor, gera em mim, gera algo aqui dentro, Jesus. Mexe com a minha estrutura. Fala para Ele, Jesus, mexe com a minha estrutura. Eu não quero sair daqui simplesmente com conhecimento. Eu quero sair daqui mexido com a minha estrutura. Eu quero sair daqui totalmente transformado. Eu quero que esse rio de águas vivas comece a jorrar através da minha vida. Em nome de Jesus. Versículo 4. Então Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Eles estavam ali e outras pessoas estavam de pé à volta dele. Eu sei que era um lugar improvisado, porque ali era uma praça, diante da porta das águas.
Mas olha o cuidado que eles tiveram. Eles prepararam um púlpito de madeira. Eles prepararam uma estrutura para colocar a palavra. Ei, escute. Quando é que você tem preparado uma estrutura para receber a palavra de Deus? A gente vem para um culto como esse, nós falamos assim, não foi tão legal, o louvor hoje não estava lá aquelas coisas. Aí vai para casa, foi mais um culto. Ei, sabe por que muitas vezes é só mais um culto? E isso não transformou a tua vida? Porque você passou o domingo o dia inteiro sem preparar a estrutura para receber a palavra. O culto não começa às 19h30, o culto começa na hora que você acorda no domingo falando assim, opa, hoje eu vou prestar o culto de adoração ao Senhor, hoje eu preciso preparar esse púlpito, esse ambiente. Não, o púlpito não é aqui no templo, não é aqui, o púlpito começa lá no teu amanhecer, no teu café da manhã, quando você já começa dizendo, hoje eu vou liberar uma palavra, hoje eu vou receber uma palavra, hoje eu vou abraçar diferente, hoje eu vou cultuar ao Senhor de uma forma extravagante. Hoje você já passa o dia preparando o ambiente para receber a palavra. Eles tiveram o cuidado de preparar um púlpito, uma estrutura para que a palavra fosse ministrada. Então isso não é um dever só do pastor, de preparar a palavra para que você se alimente, mas também é um dever seu de preparar a sua estrutura, o teu coração, a tua mente, para receber a palavra. Se você passar o domingo, o final de semana inteiro, enchendo a tua cabeça de coisas erradas, de porcarias que o mundo está oferecendo o tempo todo, se você ficar preparando, ou melhor, enchendo a tua cabeça com isso, chegar no domingo à noite, a palavra ela vai, mas ela não tem espaço, a palavra não alcança um espaço reservado no teu coração. Mas se durante a semana você já vai se preparando, você vai preparando esse púlpito de madeira, não do lado de fora, mas esse púlpito no seu coração, dizendo, Senhor, tem espaço para a tua palavra no meu coração. Senhor, o meu coração está quebrantado. Eu gosto muito de uma palavra, Senhor, o meu coração está ensinável para a tua palavra. Tenhamos um coração ensinável para receber a palavra de Deus. Aí eu faço aquela pergunta que você não precisa responder. Qual é a estrutura do teu coração que você está preparando a semana toda para receber a palavra? Qual é o momento do teu dia que você prepara a estrutura para receber a palavra? O que você tem feito para Deus durante a semana para chegar num domingo e estar totalmente receptível à palavra? Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado que todo o povo. Uau! Eu gosto muito desse termo. Esdras estava no lugar mais elevado. Ei, sabe por que eu estou aqui? Não é simplesmente porque é o pregador que está ali no lugar mais elevado, porque ele precisa ser visto. Não. Eu estou aqui porque a coisa mais importante dessa reunião é a palavra de Deus, e ela que precisa ser evidenciada, ela precisa ser destacada, ela precisa estar num lugar elevado, não só na reunião de domingo. A palavra de Deus precisa estar num lugar elevado na minha vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da nossa vida. A palavra precisa ser a posição mais destacada da nossa vida. Qual posição da tua vida a palavra de Deus está ocupando? Como você tem colocado a palavra de Deus em destaque na tua vida durante a semana? Será que ela está em primeiro lugar? Será que se sobrar uns 5 minutinhos no final do dia, você faz um devocional ali, meia boca e pronto, e vai dormir? Como é que está esse lugar de destaque da palavra de Deus na minha e na sua vida? Ela precisa estar nesse lugar mais alto, não por causa de quem ministra, mas porque ela é o tesouro precioso. Nós cantamos aqui hoje, é esse tesouro precioso que nós não negociamos. É esses valores inegociáveis que nós encontramos na palavra. É esse tesouro precioso que quando eu encontro, eu vou, vendo tudo, entrego tudo, renuncio tudo, para poder ficar com esse tesouro precioso da palavra de Deus.
eu quero carregar esse destaque, eu quero carregar a palavra nesse lugar de destaque da minha vida. Faça um compromisso agora com Deus, você e Deus. Não precisa nem fazer de voz alta. Faça um compromisso aí no teu coração. Senhor, eu quero fazer um compromisso a partir de hoje. A partir de hoje eu quero colocar a palavra de Deus em lugar de destaque na minha vida. Eu quero colocar a tua palavra no lugar onde eu possa acessar ela o tempo todo, onde eu possa meditar nela de dia, de noite, de madrugada, onde eu posso acessar os teus valores, os princípios que o Senhor tem na sua palavra. E o povo continuava de pé, e o povo se pôs de pé. Uau! Eu fico maravilhado por causa desse posicionamento. Pastor, o que é se colocar de pé na hora de ouvir a palavra? É você dizer, não somente eu respeito a palavra, mas eu me posiciono por ela. Eu me posiciono, a palavra é o nosso fundamento, é a nossa regra de fé e prática, é o nosso fundamento, né? Jesus diz que todo homem prudente, ele é comparado, né, com aquele homem que construiu a sua casa na rocha. O homem que ouve as palavras e coloca em prática. O povo se coloca de pé dizendo, nós tomamos a decisão de nos posicionar por essa palavra. A qual partido que você é? Eu sou do partido da verdade, da palavra. É nessa palavra que nós estamos alinhados. Versículo 6, acompanhe comigo. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos respondeu, amém, amém, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Tem pessoas que falam assim, eu vou adorar a Deus, mas eu não quero ler a palavra. Ei, o que leva o cristão a uma adoração genuína é o conhecimento da palavra. O seu nível de adoração é o mesmo nível de conhecimento da palavra. Nós queremos adorar ao Senhor, às vezes com o nosso corpo, às vezes com a nossa voz, às vezes com alguma situação, mas ei, adorar ao Senhor nesse momento, é o que nós estamos fazendo como igreja. Pastor, mas você está pregando a palavra, nós só estamos ouvindo. Vocês estão adorando ao Senhor, dando espaço no seu coração para a palavra dEle. O nível de adoração acompanha o nível de conhecimento, de entrega na palavra. Estamos hoje de pé, diante da porta das águas. Essas portas estão abertas e as águas do rio de Deus estão fluindo na minha e na sua vida. E é sobre essas águas que eu quero te incentivar a sair do raso, a sair do superficial, a sair do lugar do comodismo, a sair desse lugar aonde tá tudo bem, qualquer coisa serve. Ei, quem é chamado para mergulhar em águas profundas, não se contenta com o raso, não se contenta com qualquer coisa, não se contenta em ficar parado. Deus, hoje Ele está nos levando a águas tranquilas, mas também não significa que nós não vamos passar por águas turbulentas. O pastor do Salmo 23, no versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Existe um momento que nós seremos levados para essas águas, e essas águas irão gerar em nós descanso, alívio, calma, refrigério. Mas também vai chegar momentos onde essas águas em nós, a palavra em nós, vai causar uma santa indignação, vai causar uma proatividade a tal ponto de sairmos do lugar do comodismo, não se conformar com esse mundo, e por causa da palavra que está em nós, nós vamos fazer a transformação dessa realidade. Nós somos chamados para mergulhar nessa palavra. Somos chamados para viver esse novo. Somos chamados para esse novo nível de adoração pela palavra. Pela palavra. Uau. Versículo 10, coloca para mim o versículo 10. Aqui, Neemias,
depois de Esdras ler a palavra, ensinar a palavra, ministrar a palavra para todo o povo, agora eles estão recebendo uma orientação. E eu finalizo com essa orientação para mim e para a sua vida, porque é a orientação do que nós devemos fazer com esses rios de águas vivas, na qual nós estamos nadando, na qual nós estamos matando a nossa sede. Versículo 10: então lhes disse: vão para casa. Aqui, ele aponta que uma pessoa cheia da palavra de Deus, ela precisa transbordar primeiro na sua casa. Ah, pastor, eu conheço muito da palavra, mas a minha casa, eu deixo para depois. Pastor, eu conheço muito da palavra, mas eu não tenho coragem de pregar o evangelho na minha casa. Tem alguma coisa errada. Olha a direção: vão para a sua casa, porque a palavra em nós, primeiro, precisa nos fazer viver em família. Aí vem para a igreja, é um santo, 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 mas chega em casa, quebra tudo. A palavra que você recebe como igreja precisa reverberar dentro da tua casa, precisa alinhar, apaziguar, acalmar dentro da tua casa, precisa ser praticada pela sua casa. Meu maior desafio como cristão, mas também como um pastor, não é só pregar a palavra, é ser a palavra praticada aos olhos dos meus filhos, aos olhos da minha esposa. O maior desafio nosso como cristão é poder ser a palavra, a carta viva, a carta lida por todos, começando dentro da nossa casa. Esse é o nosso maior desafio. Ele diz: vão para as suas casas, comam e bebam o que vocês tiverem de melhor. É como se ele estivesse falando assim: olha, quando você chegar na tua casa, você vai colocar a mesa, e nessa mesa não vai ter apenas uma boa comida, uma boa sobremesa, uma boa bebida, não, não, não. Ele está dizendo o seguinte: você vai colocar a mesa, mas nessa mesa vai ter uma boa palavra, vai ter uma boa ministração. Ei, a tua família vai ouvir uma ministração jorrando da tua vida, a tua família também será alimentada da palavra que está fluindo da tua vida, a tua família será saciada pela palavra rema, pela revelação que Deus te deu lá no teu secreto. A tua família precisa também ser alimentada pela palavra que flui da tua vida. Quem está entendendo isso? Será que você consegue fazer esse compromisso? Faz esse compromisso com Deus. Fala: Senhor, a partir de hoje eu me comprometo a alimentar a minha família com a palavra de Deus. Eu me comprometo a ser um agente, um canal do fluir das águas vivas dentro da minha casa. Você consegue fazer esse compromisso? Uau! Vai chegar um momento, assim como diz a profecia em Abacuque. O profeta Abacuque, ele fala assim no capítulo 2: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O mundo inteiro vai ouvir a palavra, a glória de Deus vai ser assim transbordada em toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Mas vai começar na nossa casa, na nossa família. No versículo 10 de Neemias, ele diz o seguinte: vão para casa, comam e bebam daqueles que vocês tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada. Depois que você alimentou a tua casa, você pode começar a pregar a palavra para os vizinhos. Depois que você alimentou a tua casa, você pode começar a falar para os seus amigos, para os parentes, para as pessoas um pouco mais distantes. Ei, vai ter muitas famílias aqui em Campo Mourão que serão saciadas, que serão alimentadas depois que a tua casa for alimentada. Sirva primeiro o melhor para a tua família, e aquilo que está jorrando, transbordando dentro da tua casa, comece a enviar porções para as próximas famílias, para aqueles que não têm nada. Existe uma multidão morrendo de fome. Não é porque não existe a palavra, é porque ainda tem uma porção da igreja que não está levando essa palavra.
Ainda tem uma porção da igreja achando que só quem tem que levar a palavra é o pastor. Quem foi chamado para anunciar as boas novas não é somente o pastor. Todos nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Teve 2 glória a Deus ali, um aleluia e um amém aqui. Vocês entenderam o que eu disse? Todos nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Você foi chamado. Você é essa pessoa que Deus quer usar para anunciar as boas novas. Eu lembro até hoje do discipulado que eu fiz com esse menino. Ele tinha uma academia lá em Cianorte. E eu fui um dia com a minha esposa, nos matriculamos para fazer os exercícios lá. Eu fui lá, eu acho que eu fiz 1 mês de academia só. Fiz só aula experimental. Aí um dia eu tô lá, a minha esposa tá lá fazendo exercício. Aí ela fala assim: amor, pega um copo d'água lá para mim. Eu falei, beleza. Aí fui lá, peguei um copo d'água e fui levar para ela. Coloquei na mão dela. Fiquei esperando para ver se ela queria mais. Só que ele ficou olhando. E aquilo para ele era um absurdo. Como é que pode? Aí ele veio conversar comigo. Aí na hora que ele veio falar comigo, ele falou assim: mas é assim, você trata a sua esposa desse jeito assim? É. Aí ele falou: vocês são diferentes. Eu falei: você não sabe de nada. Aí eu falei assim: vamos ali na tua sala para nós fazer uma oração. Aí eu cheguei na sala dele, tinha um monte de livros. Um monte de livros. Eu falei: o que é esse monte de livro aqui? Ele falou: eu gosto de ler. Eu falei: sabe de nada. Aí eu dei uma olhada por cima, tinha livro de tudo, tinha livro de espírita, livro de não sei o que, tinha livro de tudo quanto é porcaria. Aí eu achei um livro lá escondidinho assim, estava escrito assim: Provérbios do Rei Salomão. Aí eu falei: deixa eu ver esse livro assim. Eu falei: você entende o que você lê nesse livro? Ele falou: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Eu falei: você topa a gente fazer um estudo desse livro? Ele falou: topo. Nós ficamos 1 ano estudando provérbios. Nesse 1 ano eu já ia lá, mas não mais fazer exercício, já tinha esquecido da academia. Minha esposa também falou assim: ó, já cumprimos nosso propósito, era só ganhar ele. Ganhamos o coração desse menino, batizamos ele. Deus deu uma missão para ele, chamada Missão Pão da Vida. Ganhamos uma Kombi, e essa missão já está fazendo a plantação já de algumas igrejas, ali em Cianorte, Guaporema, Cidade Gaúcha, aqui em Engenheiro Beltrão, tudo com a missão que Deus colocou no coração dele. E aí eu falei: Senhor, onde começou isso? Aí Deus falou assim: num copo d'água. E às vezes tem alguém tão perto de você, só esperando você levar um copo d'água. Às vezes tem alguém tão próximo de você, só esperando você ter uma atitude de jorrar a água que está aí dentro. Ei, existe algo dentro de nós. Não seja negligente. Não seja negligente, o tempo está passando, tem pessoas morrendo, indo para o inferno, e nós precisamos fazer alguma coisa. Essa porção da água, da palavra que está em nós, precisa ser liberada para as pessoas à nossa volta. Eu quero fazer essa declaração: Deus vai usar vocês ainda esse ano para impactar uma multidão de pessoas. Vidas serão transformadas, vidas serão resgatadas através desse fluir das águas que já está aí dentro, já está no teu coração, já está na tua vida. E mande porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes. Essa palavra que eu estou liberando não é para tristeza. Ai, pastor, eu fui lá no culto do aniversário da igreja, saí de lá, eu triste porque eu descobri que eu não ganhei almas, eu descobri que a água estava aqui dentro, estava represada. Ei, esse culto de hoje não é para tristeza, é para incentivar você a sair das 4 paredes do templo, talvez a sair das 4 paredes da tua casa e começar a jorrar água viva para quem tem sede. Tem uma multidão com sede esperando você ser a resposta dela. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, mas como que eu vou evangelizar? Eu não tenho força, eu não tenho conhecimento. Ei, você pode não ter tanta força, você pode não ter tanto conhecimento, mas você tem a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra dele já está em você. Então tome uma decisão nessa noite de liberar essa palavra
para quem tem sede. Liberar esse fluir para quem tem sede. Escute, Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2 diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra de Ezequiel 47? A mesma visão. Versículo 2: no meio da praça da cidade, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sabe o que esse texto está me lembrando? Que se eu mergulhei naquele rio de Deus, lá de Ezequiel 47, se há um rio de Deus que brota do trono de Deus, olha aqui para mim, se há um rio que você está se alimentando, que você está se aprofundando, se você está conectado desse rio, você vai gerar fruto todo mês alguém vai ser impactado através da tua vida, todo mês alguém vai ser alimentado através da tua vida, e os povos serão curados. Ei, em nome de Jesus, Campo Mourão vai ser curada, essa cidade vai ser restaurada, essa cidade vai receber vida, essa cidade vai receber cura, através da igreja de Jesus Cristo que está nessa terra. Você crê nisso? Assim como eu fiz ontem. Se você entende que não dá para ouvir uma palavra sem dar um passo de fé, lembra disso? Eu recebo uma palavra de Deus, a palavra vem de Deus, mas o passo de fé é meu. Diga comigo assim: a palavra é de Deus, mas o passo de fé é meu. Então, se você entendeu essa palavra, se coloque de pé.